O texto do arcabouço fiscal deve ser votado ainda hoje na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Na última terça, o senador Omar Aziz, relator do projeto, apresentou o documento com alterações no que tinha sido aprovado na Câmara dos Deputados. Uma das mudanças é a exclusão do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e o Fundo Constitucional do Distrito Federal. Para falar mais sobre essas expectativas, a gente conversa agora, gentilmente nos atende, o senador Alessandro Vieira, do PSDB de Sergipe. Senador, como sempre, muito obrigado pela gentileza, uma honra recebê-lo. Bom dia, é um prazer estar falando com vocês. Bom, o senhor, inclusive, que propôs essa mudança em relação ao Fundeb, eu pergunto, o senhor acha que o texto do arcabouço piora com essa mudança ou não? É possível garantir o texto e a segurança das contas no país? Sim, não existe um risco para a trajetória da dívida, que é o objetivo final do arcabouço. É preciso que as pessoas compreendam que, ao colocar o Fundeb, que tem indexação constitucional, ou seja, o Fundeb segue crescendo, mesmo incluído no arcabouço. Mas crescendo dentro do arcabouço, pressionaria as outras despesas, ou seja, ia começar a faltar dinheiro para merenda, para infraestrutura. Então, a retirada do Fundeb garante que a educação possa ser de verdade uma prioridade no Brasil. Todos nós sabemos que, se o que a gente quer é geração de emprego e renda e desenvolvimento, o caminho tem que ser pela educação. Senador, perguntas agora aos nossos comentaristas, começando por você, Amanda Klein. Amanda. Bom dia, senador. Bom falar com o senhor. Senador, o senhor tem acompanhado também como estão as discussões, as tratativas com a Câmara? Porque o Fundeb foi incluído no arcabouço, deixado no arcabouço por decisão da Câmara, assim como o Fundo Constitucional do Distrito Federal. Agora, esses dois itens foram retirados do arcabouço. O senhor acha que há clima na Câmara para manter as alterações feitas no Senado? E dois, esse texto pode ser votado ainda hoje, como insistiu o presidente Pacheco ontem? A minha expectativa é de votação hoje. Existe um grande consenso na Casa de que é importante ter essa votação, essa aprovação. E é claro que a Câmara dos Deputados tem sua autonomia, mas a gente vê com muito apelo, especialmente a questão do Fundeb, porque ela é técnica. A forma como foi construído, se você deixa no arcabouço, vai faltar dinheiro para outras despesas. Me parece natural que você tenha manutenção. Com relação ao Fundo Constitucional do Distrito Federal, talvez você tenha um pouco mais de resistência na Câmara dos Deputados, mas também com relação a esse tema, o Senado entende, na sua maioria, acredito eu, de que é melhor discutir as questões do Fundo Constitucional do Distrito Federal em outro momento, em outra forma, e não através do arcabouço. Você criaria uma dificuldade muito grande para a gestão aqui do DF. Cristiano Beraldo. Senador, bom dia. A gente tem na educação um destino de muito investimento público e já há muito tempo. Entretanto, a gente continua tendo escolas sem saneamento, escolas sem infraestrutura, uma dificuldade muito grande em fazer a educação como um todo avançar e que essa educação sirva como uma alça de transformação no Brasil, fenômenos que a gente viu em outros países sendo realizados com muito sucesso. O senhor acredita que já não passou da hora da gente parar de discutir só orçamento para a educação, mas também estabelecer metas concretas que possam ser cobradas? Sem dúvida, você tem um problema de gestão na educação, a falta de um projeto nacional de educação. A gente tem tentado avançar também nesse tema. Eu sou vice-presidente da Frente Parlamentar Mista de Defesa da Educação. Ontem a gente teve aprovação na Comissão de Educação e deve ir para plenário, imagina-se que na última semana, antes do recesso, um projeto muito importante que veio da Câmara dos Deputados e que regulamenta a questão do ensino técnico. O ensino técnico profissionalizante, ele tem um papel fundamental no desenvolvimento de todos os países que avançaram. E aqui no Brasil sempre foi muito tímido, está ali na faixa de 10%, 15% apenas do colégio de alunos, do grupo de alunos. Então, sim, o Congresso tem se preocupado com essa outra etapa, embora seja, nós sabemos, basicamente uma responsabilidade do Executivo. O Brasil não vai avançar sem se tornar mais competitivo. Isso só se dá através, dentre outras coisas, da educação. É isso que a gente tem que fazer, mas não dá para deixar sem orçamento garantido. Não dá para deixar as pessoas, os alunos, sem ter acesso à merenda de qualidade, por exemplo. E esses pontos específicos de você ter, por exemplo, escola que recebe kit de robótica, mas não tem água nem energia elétrica, isso aí tem que ser combatido por outras ferramentas, mais particularmente Ministério Público e Polícia. Mudando um pouco de assunto, hoje Cristiano Zanin deve ser sabatinado no Senado. Como o senhor avalia a indicação de Lula e essa possibilidade de o jurista ocupar uma vaga no Supremo até 2050, senador?
Eu jamais faria essa indicação, por conta do que, na minha visão, representa uma quebra no princípio da impessoalidade. Você tem aí o advogado pessoal particular do presidente da República indicado. Mas, formalmente, não existe, aparentemente, uma grande restrição que seja reconhecida pela Casa. A tendência é de aprovação folgada do nome do Cristiano Zanin, para ocupar, como você bem lembrou, por quase 3 décadas, uma cadeira no Supremo. A gente precisa revisar o sistema de indicações, a duração da permanência dos ministros, a relação desses ministros com escritórios de advocacia, de parentes. Tem uma série de questões que precisam ser tocadas para quem tem um judiciário cada vez mais respeitado e necessário para a nossa democracia. Mas, nesse momento, nesta semana, nós teremos mais uma sabatina que vai ser, basicamente, um compromisso burocrático, sem nenhuma verificação mais consistente do currículo e do histórico do indicado e, provavelmente, com uma aprovação por larga margem. E, senador, são quantos integrantes do PSDB na CCJ e como que o partido se posiciona? São 2 integrantes, não existe posicionamento de bancada. Cada parlamentar fará seu posicionamento após a sabatina. Amanda? Senador, muito tem se falado sobre a articulação política do governo Lula, principalmente das dificuldades enfrentadas na Câmara dos Deputados, a gente viu na votação do MP dos ministérios. Como está essa articulação na sua visão no Senado? E a sabatina hoje, essa aprovação folgada de Cristiano Zanin, será uma representação disso, da melhor articulação do governo no Senado? Não tem absolutamente nada a ver com articulação e nem representa um quantitativo de base parlamentar para o governo. Há uma votação específica do indicado para o Supremo, um indicado para o Supremo que prestou serviços advocatícios para uma grande gama de políticos notórios no Brasil, não só do PT, e que tem essa característica que é muito brasileira, de que alguns senadores e senadoras têm receio de criar um dissabor, uma inimizade com uma corte tão poderosa como é a Suprema Corte do Brasil. Então, isso não tem nenhum tipo de representação de base parlamentar. Por outro lado, eu acho que o próprio histórico do Senado, inclusive no governo Bolsonaro, aponta que é uma casa que costuma seguir ou apoiar as medidas do governo, com alguns ajustes. Essa tem sido a regra nesses 4 anos em que eu estou aqui. Eu não vejo sinalização de mudança. O Senado sempre vai tentar fazer algum ajuste, melhorar textos, mas a tendência sempre é de dar apoio para que o Executivo cumpra a sua missão. Não deve mudar no governo Lula. Beraldo? Senador, o senhor acredita que a gente pode melhorar esse processo de indicação e o próprio funcionamento do Supremo Tribunal Federal, determinando, por exemplo, prazo de validade, mandatos, né, dessas indicações e também um sistema que inclua antiguidade de cortes brasileiras, ou algum tipo de prova ou apresentação de títulos? Alguma coisa assim o senhor acredita que poderia ser adotado no Brasil? Existe uma série de projetos, sejam PECs, sejam projetos de lei, que tentam melhorar essa situação. Eu, particularmente, subscrevi PECs que defendem mandato e tem um projeto de lei que tenta definir com clareza o que significa notório saber jurídico e reputação ilibada. Esse notório saber jurídico ele tem que ser materializado em alguma coisa, não pode ser etéreo, né, subjetivo, 100% subjetivo. E a gente espera, e vamos tratar disso certamente durante a sabatina, que essa oportunidade de mais uma indicação, que tem uma certa dose de polêmica, sirva para alavancar esses projetos, para que a Casa se sensibilize para discutir e votar. Eu não posso deixar cargos tão relevantes como de ministro do Supremo apenas para o jogo da política. Isso é prejudicial para a democracia como um todo. Senador Alessandro Vieira, do PSDB de Sergipe, mais uma vez, obrigado pela gentileza, bom trabalho, até a próxima. Boa semana para todos.